Escorpião, existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele aparece na alma. É aquele esgotamento que você tenta esconder de todo mundo, e às vezes até de você mesmo, porque admitir que dói parece dar mais força ainda para o que te feriu. E hoje, é exatamente esse ponto da história que você está vivendo. Aquele momento em que você olha para dentro e percebe que a dor que ficou não é só pela perda. É pela entrega. É pela intensidade. É por tudo que você sentiu sozinho enquanto fingia que estava tudo bem. Porque ninguém sabe, mas você sabe, o quanto tentou. O quanto evitou confrontos. O quanto segurou palavras para não transbordar. O quanto engoliu perguntas, silêncios e dúvidas que nunca deveriam ter sido suas. Escorpião sente fundo demais. E quando sente fundo demais, também se machuca fundo demais. Você passou semanas, talvez meses, tentando decifrar sinais que nunca deveriam ter sido um mistério. Tentando entender atitudes que não tinham justificativa. Tentando se convencer de que aquilo era só uma fase, que qualquer hora ia melhorar, que a pessoa estava cansada, confusa, perdida. Qualquer coisa que não justificasse a sensação de abandono que crescia dentro de você. Mas existia uma parte sua, lá no fundo, te avisando. Aquela intuição que você sempre teve, aquela voz silenciosa que nunca erra, aquela capacidade absurda de sentir o que ninguém diz, tudo isso estava gritando. E você ignorou. Porque quando você ama, Escorpião, você ama com esperança. Você ama acreditando no impossível. Você ama tentando salvar o que já estava afundando. E é aí que mora a sua humilhação. Não foi alguém te ferir. Foi você ter acreditado demais. Ter segurado demais. Ter esperado demais de quem não sabia te dar nem o básico. E no fundo você sabe. Você só ficou porque acreditava que, se você desse mais um pouco, talvez a pessoa entendesse. Talvez enxergasse o seu valor. Talvez percebesse que ninguém ama como você ama. Mas o que você recebeu de volta? Silêncio. Indiferença. Ausência. A sensação constante de estar insistindo em alguém que não insistia em você. É duro admitir, mas é aqui que a história precisa ser honesta. Você começou a se machucar para não machucar outra pessoa. Você começou a se diminuir para manter alguém por perto. Você começou a aceitar migalhas porque acreditava que isso ainda era melhor do que o vazio. E, Escorpião, você nunca mereceu isso. Nunca mereceu implorar por reciprocidade. Nunca mereceu tentar provar que o que você sente tem valor. Nunca mereceu viver com medo de perder alguém que, na verdade, já tinha te perdido muito antes de ir embora. Hoje, você está aqui carregando uma dor que não começou do nada. Uma dor que foi sendo construída aos poucos, em cada vez que você foi ignorado, desacreditado, despriorizado. Uma dor que você tentou esconder até de você mesmo. E sabe o que machuca mais? Não é ter sido ferido. É ter percebido que, de todas as pessoas do mundo, a que menos te tratou com cuidado foi justamente aquela que você mais tentou proteger. Escorpião, essa é a primeira verdade desta noite. Você não errou por sentir demais. Mas alguém errou por sentir de menos. E agora, pela primeira vez, você está sendo obrigado a olhar para essa ferida que sempre foi profunda demais para ser ignorada. Escorpião, existe um momento específico em que a humilhação deixa de ser apenas uma dor e vira consciência. É quando você começa a perceber que passou muito tempo aceitando o que nunca deveria ter sido considerado normal. E essa consciência dói. Dói porque revela tudo aquilo que você tentou esconder de você mesmo. Dói porque te obriga a enxergar a verdade que você sempre sentiu, mas nunca quis admitir. Você se colocou em segundo plano para manter alguém em primeiro. E guarde isso. Isso nunca foi amor. Foi medo. Foi apego. Foi esperança cega de que a pessoa, um dia, finalmente acordasse e visse o quanto você merecia ser tratado com respeito, profundidade e reciprocidade. Você se lembra daquele dia específico? Aquele momento que parecia pequeno para qualquer um, mas que por dentro te destruiu. Foi quando você percebeu que a pessoa conseguia fazer tudo pelos outros, mas por você, nunca tinha tempo. Era alguém que dizia estou ocupado, mas vivia disponível para quem não se importava nem metade do que você se importava. E isso foi te corroendo. Não foi um grande acontecimento. Foi a soma dos pequenos descuidos, das respostas frias, dos atrasos que viraram hábito, da falta de interesse disfarçada de cansaço,
da ausência disfarçada de rotina. Até que, um dia, você percebeu que estava carregando sozinho um vínculo que deveria ser caminhado a dois. E o pior, você começou a achar que a culpa era sua, que o problema era você sentir demais, que o erro era seu por esperar o mínimo. Escorpião, ninguém deveria fazer você acreditar que sensibilidade é fraqueza, que intensidade é exagero, que profundidade é peso. Mas alguém fez. Alguém tratou como excesso aquilo que sempre foi amor. E você, tentando proteger esse alguém, começou a se apagar. Começou a falar menos para não incomodar. Começou a cobrar menos para não ser visto como alguém difícil. Começou a aceitar menos do que merecia porque acreditava que, se fosse mais leve, tudo ficaria mais fácil. Mas leveza nunca foi o problema. O problema foi a falta de reciprocidade. E, aos poucos, a humilhação se tornou interna. Foi percebida no silêncio. Naquele momento em que você mandava uma mensagem que ficava horas sem resposta, enquanto a pessoa postava, conversava, ria, vivia, menos com você. E você fingia não ver, mesmo sabendo que isso machucava. Escorpião, você merecia alguém que percebesse a sua dor antes mesmo de você dizer. Merecia alguém que entendesse que o seu silêncio nunca foi desinteresse, e sim proteção. Merecia alguém que valorizasse a sua intensidade em vez de fugir dela. Só que o que você recebeu foi descaso, foi egoísmo emocional, foi frieza, foi a sensação constante de estar pedindo amor a alguém que só conseguia te oferecer sombra. E a verdade precisa ser dita com toda a força aqui. Você não foi difícil. Você foi profundo demais para alguém raso. E foi por isso que doeu tanto. A humilhação que você carrega hoje não nasceu no rompimento. Nasceu na tentativa. Nasceu no esforço. Nasceu no silêncio que você engoliu para não ter que admitir que estava sendo machucado todos os dias por alguém que dizia se importar, mas nunca demonstrava. Escorpião, ninguém que realmente te ama te faz sentir pequeno. E você passou tempo demais tentando caber em alguém que não estava preparado para sentir você. Essa é a segunda verdade desta noite. Você se feriu tentando manter alguém que nunca tentou manter você. E agora, essa ferida está pedindo para ser encarada. Sem máscara. Sem justificativas. Sem desculpas. Escorpião, existe uma parte da dor que ninguém nunca vê. A parte mais silenciosa. Aquela que você guarda só para você. Porque sabe que, se alguém realmente enxergasse o que está aí dentro, talvez não conseguisse lidar com a profundidade do que você sente. E é justamente aqui que a humilhação ganha outra forma. Não é só o que fizeram com você. É o que você fez consigo mesmo para tentar não perder alguém que nunca teve medo de te perder. Você começou a mudar. Começou a pisar mais leve. A falar menos. A aceitar o mínimo. A esconder sua intensidade porque percebeu que ela assustava quem não sabia o que fazer com ela. E isso, Escorpião, isso te destruiu por dentro. Porque a sua essência sempre foi intensidade, profundidade, entrega. E você tentou ser raso para agradar alguém que nunca teve coragem de mergulhar. É duro admitir isso, mas a verdade precisa ser dita. Você se traiu. Não por maldade, mas por amor, por medo, por apego, por acreditar que, se diminuísse suas necessidades, seria mais fácil ser amado. E sabe qual foi o resultado? Você ficou invisível. Do nada, você percebeu que estava ao lado de alguém que não te enxergava mais, que não te perguntava como você estava, que não percebia as mudanças no seu tom, no seu silêncio, no seu olhar, aquelas pequenas coisas que você, Escorpião, sempre percebe nos outros. Porque essa sempre foi sua marca. Você sente o que ninguém sente. Você capta o que ninguém capta. Você enxerga o que ninguém vê. Mas quem estava com você não enxergou nada. Nem você, nem sua dor, nem seus avisos silenciosos. E quando a dor não é vista, ela cresce. Você foi acumulando feridas que nunca cicatrizaram porque nunca foram reconhecidas. E a humilhação foi tomando forma dentro de você como um peso, como uma cobrança, como um pedido desesperado. Por favor, me enxerga, antes que eu me perca. Mas a pessoa não enxergou. E isso doeu mais do que qualquer palavra dita. Porque Escorpião não precisa de muito para continuar. Precisa só de verdade.
Precisa só de presença. Precisa só de alguém que saiba que seu silêncio nunca é vazio, é cheio de sentimentos que você não sabe colocar em voz alta. Mas em vez disso, você recebeu descaso, recebeu frieza, recebeu a sensação de que estava implorando por algo que deveria ser natural. E aqui está a parte mais profunda dessa humilhação. Você começou a acreditar que o problema era você. Se perguntou se era intenso demais. Se perguntou se era exigente demais. Se perguntou se estava cobrando algo que ninguém poderia te dar. Mas isso nunca foi verdade. Nunca foi intensidade demais. Foi reciprocidade de menos. Alguém te fez acreditar que a sua profundidade era peso, quando, na verdade, era presente. Era a força. Era a parte mais rara de você. E por não ter sido valorizado, você começou a se esvaziar por dentro. Começou a se afastar de si mesmo. Começou a achar que sentir demais era defeito, quando sempre foi seu superpoder. Escorpião, essa é a terceira verdade desta noite. Você foi humilhado pelo descaso. Não por palavras duras, não por brigas, não por explosões. Mas pelo silêncio, pela ausência, pela indiferença. E isso ficou marcado dentro de você como uma cicatriz que ninguém nunca viu. Mas ela está aí. E hoje, ela precisa finalmente ser encarada. Escorpião, a parte mais difícil de toda essa história não foi ter sido ignorado. Foi ter continuado ali, mesmo sabendo que algo dentro de você já estava se partindo. Você não ficou porque era fraco. Você ficou porque tinha esperança. Aquela esperança teimosa que só quem sente fundo conhece. Aquela fé silenciosa de que, se você permanecesse, talvez a pessoa finalmente percebesse o valor que você sempre colocou na relação. Mas ela não percebeu. E isso, no fundo, foi a maior facada. Não foi a falta de amor. Foi a falta de reconhecimento. Foi perceber que alguém tinha acesso à sua profundidade, e ainda assim escolheu não cuidar dela. Você começou a se perceber mais calado, mais cansado, mais triste, mais vigilante dos próprios passos, como se qualquer movimento seu pudesse afastar ainda mais alguém que já estava longe há muito tempo. E a dor foi ficando cada vez mais íntima. Ninguém via, ninguém entendia, ninguém imaginava. Porque Escorpião não expõe ferida, ele esconde até sangrar. Você começou a responder mais seco, não por frieza, mas por autoproteção. Começou a sorrir pouco, não por desânimo, mas por medo de mostrar que estava machucado. Começou a evitar conversas profundas, não por desinteresse, mas porque sabia que nenhuma resposta traria o cuidado que você precisava. E então veio aquele dia específico, aquele que virou a chave, aquele que dividiu tudo em antes e depois. Aquele dia em que você percebeu que estava sozinho dentro da relação, que suas perguntas não voltavam, que suas mensagens não tinham peso, que seus sentimentos não tinham eco, que sua presença não tinha mais impacto nenhum. E foi aí, exatamente aí, que a humilhação se tornou incontornável. Porque você sentiu o que nunca deveria ter sentido na vida. Você sentiu que não era suficiente. E isso é uma dor que Escorpião não esquece. Porque você sabe quem é. Você sabe o quanto entrega. Você sabe o quanto ama. E, mesmo assim, alguém conseguiu te fazer acreditar que a sua profundidade era demais, quando na verdade era exatamente aquilo que qualquer pessoa com maturidade emocional imploraria para ter. Você tentou conversar. Tentou abrir o coração. Tentou explicar suas dores de forma calma, madura, sincera. Mas as respostas vieram vazias. Vieram curtas. Vieram rasas. Vieram como se você estivesse incomodando por sentir. E isso destrói você, porque a sua alma não sabe amar pela metade. Não sabe confiar pela metade. Não sabe entregar pela metade. Mas você estava se relacionando com alguém que só sabia dar metades. E foi nesse ponto que algo dentro de você quebrou de vez. Não de um jeito explosivo. Não de um jeito dramático. Mas de um jeito silencioso, devastador, profundo. Daquele tipo de dor que muda uma pessoa para sempre. Escorpião, essa é a quarta verdade desta noite, e a que fecha o ato 1. Você se viu sozinho em uma entrega que deveria ser compartilhada, e isso te destruiu de um jeito que ninguém nunca vai entender além de você. A humilhação chegou ao limite. E agora, pela primeira vez em muito tempo,
algo dentro de você começa a despertar. Porque ninguém aguenta viver quebrado para sempre. E em Escorpião, a dor sempre vira reação. Escorpião, existe um instante quase invisível em que tudo muda. Não é um grito. Não é uma explosão. Não é um rompimento súbito. É um despertar interno. A dor fica tão saturada, tão cheia, tão repetida, que de repente você não consegue mais carregá-la do mesmo jeito. É como se algo dentro de você finalmente dissesse: chega. E esse chega, Escorpião, não é dito em voz alta. É sentido. É um movimento profundo, silencioso, quase proibido, porque você percebe que está começando a se levantar de um lugar onde, por muito tempo, acreditou que precisava permanecer para não perder alguém. Mas agora, algo inverteu. Você não tem mais medo de perder a pessoa. Você tem medo de se perder de novo. E essa é a diferença. Aquela diferença que ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. O que antes parecia impossível, se afastar, se proteger, se escolher, começa a parecer necessário. E o necessário, para Escorpião, sempre vence o impossível. Você começa a olhar para a situação com um pouco mais de distância. E essa distância revela verdades que antes você não queria enxergar. A pessoa nunca foi profunda. Nunca foi cuidadosa. Nunca foi consistente. Nunca te encontrou na mesma intensidade em que você se entregou. Você romantizou migalhas. Colocou poesia onde só havia ausência. Chamou de amor o que muitas vezes era só carência vindo da outra parte. E agora você começa a perceber isso com uma clareza quase cruel. Você não está mais pedindo atenção. Não está mais tentando mostrar o seu valor. Não está mais fazendo esforço para ser visto. Porque agora você entende. Quem não te viu quando você estava inteiro, nunca vai te enxergar quando você estiver ferido. E essa compreensão te muda. Te endurece de um jeito saudável. Te reorganiza emocionalmente. Te devolve para o eixo. Você começa a voltar para si. A lembrar quem era antes dessa história. A recuperar partes suas que foram sufocadas pelo medo de perder alguém que não tinha medo nenhum de te perder. E essa recuperação não é leve. É intensa, firme, afiada, como você, como a sua alma sempre foi. Você começa a responder diferente. Sua voz muda. Sua postura muda. Seu silêncio muda. Tudo em você começa a vibrar de um jeito novo. Não é vingança. Não é raiva. Não é orgulho. É lucidez. Lucidez de quem finalmente entendeu que não pode continuar se afogando para manter outra pessoa respirando. Lucidez de quem finalmente percebeu que o amor que entregou nunca foi correspondido na mesma profundidade. E, pela primeira vez em muito tempo, não dói tanto. A dor agora não te paralisa. Ela te empurra. Ela te desperta. Ela te chama de volta. E Escorpião, quando escuta esse chamado interno, ninguém segura. Você não diz nada. Não anuncia nada. Não dramatiza nada. Você simplesmente começa a se mover. Começa a se proteger. Começa a fechar portas que, por muito tempo, deixou abertas para alguém que nunca teve coragem de entrar de verdade. E talvez a pessoa nem perceba ainda. Mas você sabe. Esse é o início do fim do ciclo. O início da sua reação. O início do momento em que você finalmente entende que não precisa de ninguém que não esteja disposto a sentir você por completo. Escorpião, você não está mais implorando para ser amado. Você está lembrando que merece ser escolhido. E isso, para quem te feriu, será o começo do pânico. Mas para você, é o começo da liberdade. Escorpião, quando você começa a voltar para si, algo muito profundo acontece. A energia muda antes da atitude. E essa mudança é quase imperceptível para o mundo. Mas dentro de você, ela é gigantesca. Você percebe que já não sente aquela necessidade desesperada de provar nada. Não precisa mais ser compreendido por quem nunca tentou te entender. Não espera mais cuidado de quem sempre te entregou ausência. É como se a sua alma, cansada de se curvar, finalmente se levantasse. Sem barulho. Sem anúncio. Sem explicação. E é aí que tudo começa a se transformar. Você passa a olhar para o passado recente com um pouco mais de frieza emocional. Uma frieza saudável, que te permite enxergar o que antes você insistia em romantizar.
Você vê padrões. Vê promessas vazias. Vê a falta de presença real. Vê a sua própria tentativa desesperada de segurar alguém que nunca esteve realmente nas suas mãos. E quando essa clareza chega, ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente toma espaço dentro de você. A partir desse momento, você começa a agir diferente. Começa a responder com mais calma, não por desinteresse, mas por autocontrole. Começa a falar menos, não porque está frio, mas porque está selecionando melhor o que merece sua energia. Começa a observar mais e justificar menos. Em silêncio, você vai recolhendo o que sempre te pertenceu. Sua intensidade, seu amor próprio, sua intuição. E quanto mais você volta para si, mais percebe o quanto abriu mão de coisas profundas para sustentar uma relação rasa. O quanto ignorou sinais que hoje são gritantes. O quanto se feriu tentando salvar algo que não estava mais vivo. E nada disso te destrói agora. Pelo contrário, traz força, traz lucidez, traz maturidade emocional. Você começa a assumir para si verdades que antes doíam demais para serem ditas. Eu estava sozinho. Eu me entreguei demais. Eu me diminui para não perder. Eu merecia muito mais do que recebi. E essas verdades, Escorpião, antes te quebravam, agora te constroem. Porque você finalmente entendeu que o problema nunca foi sentir demais. O problema foi sentir por alguém que não tinha capacidade emocional de lidar com a profundidade que você oferecia. E agora, você não está mais se perguntando: o que fiz de errado? Agora a pergunta mudou. Por que eu fiquei tanto tempo onde não havia reciprocidade? Essa mudança, essa inversão de perspectiva, é o coração do ato 2. É aqui que Escorpião renasce. Não da forma explosiva que todos imaginam, mas da forma silenciosa, firme, inevitável, que só quem te conhece de verdade sabe reconhecer. Você começa a perceber que a pessoa que te feriu não tem mais esse poder, que o olhar dela não te define, que o silêncio dela não te controla, que a ausência dela não te desmonta mais. E quando esse entendimento se instala, a energia da relação muda completamente. A pessoa começa a sentir sua distância, mesmo que você não diga nada. Começa a perceber seu silêncio, mesmo que você não esteja calado. Começa a notar sua mudança, mesmo que você não tenha mudado nada externamente. É que Escorpião, quando se recolhe emocionalmente, o mundo inteiro sente. Você não está fugindo, não está punindo, não está dramatizando. Você está voltando para o único lugar onde deveria ter estado desde o início, dentro de si. E isso, Escorpião, é o começo da sua reação real. Daquela reação que não machuca ninguém, só liberta você. Escorpião, respira fundo, porque a partir daqui, nada mais em você volta a ser como era antes. É agora que a tua história deixa de ser sobre dor e começa a ser sobre renascimento. Não aquele renascimento romântico que pregam por aí, mas o renascimento silencioso, íntimo, quase secreto, que só quem já foi ao fundo do próprio abismo entende. Porque existe um ponto na tua jornada em que a vida para de te testar e começa a te revelar. E é exatamente esse ponto que você alcançou hoje. Você percebeu, finalmente percebeu, que nenhuma cicatriz que carrega te diminuiu. Pelo contrário, cada uma delas te ensinou um idioma que poucas pessoas no mundo conseguem falar. O idioma da intensidade verdadeira. Não a intensidade teatral, não a intensidade que faz cena, mas a intensidade que sente profundamente, que percebe nuances que ninguém mais percebe, que enxerga mentiras antes delas serem ditas, e que ama no nível que assusta quem não está preparado. E durante muito tempo, talvez tempo demais, você achou que isso era um problema. Achou que amar demais era errado. Achou que se doar profundamente era exagero. Achou que sentir tudo num volume tão alto era defeito. E, para caber nos outros, você tentou se diminuir. Mas olha só onde isso te trouxe. Ao momento exato em que você finalmente percebe que não precisa mais se esconder, nem se editar, nem se amputar emocionalmente para ser aceito. Porque quem não consegue lidar com a intensidade real, nunca mereceu o privilégio de acessar o teu coração. Hoje, algo dentro de você acorda. Um pedaço que você achou que tinha morrido lá atrás, começa a respirar de novo. E não é raiva, não é orgulho, não é vingança. É algo maior do que tudo isso.
É consciência. Consciência de que você sempre foi demais para quem era de menos. Consciência de que você sempre enxergou coisas que os outros fingiam não ver. Consciência de que o amor que você oferece é tão profundo que exige maturidade emocional. E que pouca gente tem. E quando essa consciência desperta, Escorpião, muda tudo. Muda a forma como você olha o passado. Muda a forma como você olha as pessoas. Muda a forma como você olha para si. Você começa a entender que aquilo que você julgava ser fraqueza, na verdade, sempre foi sua maior prova de força. Que cada vez que você tentou salvar alguém que não queria ser salvo, era só o reflexo da tua alma generosa. Que cada vez que você acreditou em alguém que não acreditava em si mesmo, era só o reflexo da tua fé nas pessoas. Que cada vez que você se entregou por inteiro, era só o reflexo da tua capacidade rara de sentir. E agora, pela primeira vez em muito tempo, você percebe que não quer mais menos. Não quer mais amores mornos. Não quer mais relações rasas. Não quer mais migalhas emocionais que você aceitava só porque não queria perder alguém. Hoje, você não aceita mais perder a si mesmo. Escorpião, você não imagina a força que existe em alguém que decide parar de sangrar para manter os outros inteiros. Essa decisão, essa mudança, essa virada, é o que transforma o teu destino daqui para frente. Porque o teu renascimento não acontece quando tudo melhora. Ele acontece quando você melhora. Quando você muda a forma como se valoriza. Quando você finalmente entende que merece ser amado na mesma intensidade com que ama. E essa noite, você entende. Essa noite, algo se alinha dentro de você e diz: eu não vou mais me ferir para segurar quem solta a minha mão. Eu não vou mais insistir onde não existe reciprocidade. Eu não vou mais lutar pelo mínimo. Eu mereço profundidade. Eu mereço verdade. Eu mereço alguém que me escolha sem medo da minha intensidade. E quando essa frase nasce dentro de você, o renascimento começa. Escorpião, a partir deste ponto, o que nasce dentro de você não é apenas força, é clareza. Uma clareza calma, madura, quase serena. Daquelas que chegam depois de tempestades muito longas, depois de noites em que você já chorou tudo que tinha para chorar, depois de perceber que estava tentando manter vivo algo que já tinha morrido faz tempo. E essa clareza, essa consciência que agora cresce dentro de você, ela muda tudo. Porque quando um escorpiano desperta, ele não desperta com barulho. Ele desperta no silêncio. E é nesse silêncio que você finalmente se ouve. Você percebe que passou tanto tempo tentando decifrar os outros, que esqueceu de traduzir a si mesmo. Passou tanto tempo tentando entender o que faltava no outro, que não viu o quanto faltava você se priorizar. Passou tanto tempo oferecendo cura, que ignorou as próprias feridas. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, você olha para si com honestidade, com profundidade, com aquela coragem emocional que só Escorpião tem. Você percebe que algumas dores que carregava não eram suas. Eram ecos de expectativas que colocaram sobre você. Eram pesos que você aceitou só para não perder alguém. Eram culpas que você assumiu só porque achava que era mais fácil se responsabilizar do que admitir que a outra pessoa não tinha capacidade de te acompanhar. Mas agora, com essa clareza nova nascendo, você entende. Carregar o peso dos outros não te faz generoso. Te faz invisível. E Escorpião, você não nasceu para ser invisível. Você nasceu para ser intenso, profundo, transformador. Nasceu para sentir o que poucos conseguem sentir, para enxergar o que poucos conseguem enxergar. Mas, principalmente, nasceu para amar de um jeito que poucos conseguem sustentar. E é justamente por isso que, nesta noite, o renascimento se completa de um jeito silencioso, porém poderoso. Você para de procurar quem te valide. E começa a escolher quem te acompanha. Você para de insistir em quem não demonstra nada. E começa a permitir-se receber tanto quanto oferece. Você para de achar que perder alguém é ruim. E começa a entender que perder quem te machuca é libertação. E quanto mais essa percepção cresce, mais você sente uma força diferente surgindo dentro de você. Não aquela força que vem da raiva, ou da ruptura, ou da necessidade de provar algo. Mas uma força tranquila. A força de quem finalmente entendeu o próprio valor. E quando você entende o próprio valor, Escorpião, ninguém mais consegue te diminuir.
Você começa a lembrar de quem você era antes das decepções, antes das traições emocionais, antes de sentir que sempre amava mais do que recebia. Você começa a lembrar da sua intensidade mais pura, mais limpa, mais verdadeira. A intensidade que não tinha medo. A intensidade que não pedia permissão. A intensidade que não se justificava. E quando você volta a esse estado, quando você reconecta esse pedaço seu que parecia perdido, o renascimento deixa de ser promessa e vira realidade. Escorpião, deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não é difícil de amar. Difícil é amar você pela metade. Difícil é estar com você sem profundidade. Difícil é te oferecer migalhas e esperar que você aceite. Difícil é alguém fraco tentar lidar com alguém tão verdadeiro. Mas amar você de verdade. Amar você por inteiro. Amar você na intensidade que você oferece. Isso é privilégio. Privilégio de poucos. E a partir desta noite, você só vai permitir que chegue perto quem entende a raridade que você é. Porque o seu renascimento não é sobre mudar para caber nos outros. É sobre voltar a ser quem você era antes de tentar caber. E é isso que finalmente acontece agora. Você volta para si. Você volta para sua essência. Você volta para tua força. E, pela primeira vez em muito tempo, você se sente vivo de novo. Escorpião, existe um momento da cura que pouca gente fala. O momento depois do entendimento, depois da aceitação, depois do renascimento. É o momento em que você finalmente percebe que a sua força não precisa mais se provar. Ela simplesmente existe. É aqui que você começa a caminhar de um jeito diferente. Mais firme. Mais consciente. Mais dono de si. Porque quando você passa por tudo que passou, quando você dá o coração inteiro, quando você tenta, quando você insiste, quando você se entrega além do razoável, e mesmo assim alguém escolhe não te acompanhar, isso te marca. Mas também te desperta. Hoje, esse despertar está acontecendo com uma maturidade nova. Não é aquela reação impulsiva, cheia de raiva ou pressa, que às vezes já tomou conta de você. Não. É algo muito mais evoluído. É um entendimento sereno de que você não precisa mais brigar para ser visto. De que você não precisa mais se ferir para amar. De que você não precisa mais sangrar para provar que sente. E isso muda tudo. Porque Escorpião, quando decide que não vai mais se machucar por ninguém, ele não vira frio. Não vira distante. Não vira indiferente. Ele vira inteiro. Inteiro no amor próprio. Inteiro na consciência. Inteiro no respeito que agora exige. Inteiro na presença que oferece apenas a quem honra. E é justamente essa inteireza que começa a te dar um poder diferente. Um poder que não grita, não cobra, não implora. Um poder que simplesmente existe, e quem percebe, se aproxima. Quem não percebe, se afasta. Simples assim. E pela primeira vez, isso não te machuca. Não te consome. Não te destrói. Você apenas entende. Quem não soube me valorizar, não faz falta. E quando esse entendimento se fixa dentro de você, algo muito precioso acontece. Você para de olhar para trás esperando que alguém volte. Você para de esperar explicações, desculpas, arrependimentos. Você para de reviver cenas antigas tentando encontrar onde foi que se perdeu. Porque agora você percebe que não perdeu nada. Você apenas estava em um lugar onde não era reconhecido. Não era falta de valor. Não era falta de amor. Não era falta de entrega. Era só falta de reciprocidade. E reciprocidade, Escorpião, não se força. Não se convence. Não se arranca. Reciprocidade é natural. Quando não existe, é porque a ligação estava incompleta desde o começo. E agora você entende isso com uma maturidade que você nunca tinha alcançado antes. O que te feriu, hoje te fortalece. O que te silenciou, hoje te desperta. O que te fez duvidar, hoje te afirma. E você começa a se enxergar por um ângulo que não enxergava há muito tempo. Um ângulo onde você não é o que perdeu. Você é o que sobreviveu. Você é o que cresceu. Você é o que voltou a si. E quando você volta para si, ninguém te tira mais de lá. Esta parte da sua noite marca exatamente isso. A firmeza emocional que finalmente floresce.
O entendimento profundo que reorganiza suas prioridades. A força silenciosa que substitui qualquer insegurança. A paz nova que chega quando você decide que não vai mais mendigar presença. Você começa a sentir algo diferente. Um respeito absurdo por tudo que você já superou. Uma gratidão profunda por não ter desistido de si, mesmo em momentos onde quase desistiu de tudo. Uma certeza nova de que você merece mais, e agora vai exigir mais. E essa exigência não é arrogância. É autocuidado. É maturidade. É evolução. Você não está se tornando duro. Você está se tornando justo com você mesmo. E quando o Escorpião fica justo consigo, ele não aceita menos do que verdade. Ele não aceita menos do que profundidade. Ele não aceita menos do que reciprocidade. E isso, Escorpião, é o que define o começo da sua nova fase. A fase onde você não se diminui. A fase onde você não se justifica. A fase onde você não se culpa. A fase onde você não se entrega para quem não entrega também. A fase onde você começa a viver o amor de uma forma que finalmente faz sentido. Sem dor, sem confusão, sem humilhação. A fase onde você se protege, sem se fechar. A fase onde você escolhe, sem medo. A fase onde você ama, sem se abandonar. Essa é a sua superação em andamento. E ainda falta o último passo. Escorpião, chegamos ao ponto da noite em que a dor não manda mais em você. Não é que ela desapareceu, não é que ela evaporou como se nunca tivesse existido. Você sabe que não funciona assim. Escorpião não apaga. Escorpião transforma. E é exatamente essa transformação que está acontecendo agora. Quase como um movimento interno que você sente sem precisar explicar. É como se sua alma estivesse se reorganizando, recolhendo os cacos que sobraram e moldando algo totalmente novo. Algo que não é mais baseado no medo, na perda, na tentativa, na esperança desgastada, mas na sua verdade. Essa verdade que sempre esteve aí, mas que ficou abafada por muito tempo. Abafada pelo esforço excessivo, pelo amor entregado sem retorno, pela ilusão de que você precisava se provar para ser escolhido. Mas agora, nesta última parte da sua noite, essa verdade volta à superfície com uma força que só quem renasce entende. E a verdade é simples. Você merece muito mais do que aceitou. E agora você sabe disso. A partir deste ponto, algo poderoso acontece dentro de você. Algo que não tem barulho, não tem anúncio, não tem plateia. Acontece no silêncio, no íntimo, naquele espaço interno onde ninguém entra sem sua permissão. Acontece no lugar onde você sempre soube a resposta, mas ainda não tinha coragem de admiti-la. Você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Escorpião, quando essa ficha cai, tudo muda. Você deixa de correr atrás do que não faz sentido. Você deixa de insistir no que só te desgasta. Você deixa de esperar que alguém te veja com a profundidade que você sempre ofereceu. E, de forma quase natural, você começa a atrair apenas o que vibra no mesmo nível que você. Pessoas que te tratam com a mesma entrega que você dá. Situações que não drenam sua energia. Conexões que não distorcem sua intensidade. Relações que não pedem para você se diminuir. E sabe o que é ainda mais bonito? Você não tem mais medo de perder. Porque agora você entende que nada se perde quando você escolhe a si mesmo. Essa coragem emocional que nasce em você hoje, ela não vem de revolta. Ela vem de maturidade. Ela vem de respeito próprio. Ela vem de uma compreensão profunda de que amar o outro nunca pode custar amar a si. Você começa a lembrar de tudo o que já viveu, não com dor, mas com orgulho. Orgulho de ter sentido fundo. Orgulho de ter tentado. Orgulho de ter dado tudo. Orgulho de ter sobrevivido àquilo que você achou que nunca superaria. E essa memória deixa de ser ferida e vira força. A partir desta noite, Escorpião, você entra em uma fase totalmente nova. Uma fase onde o amor não dói, onde a reciprocidade é regra, onde a paz é prioridade, onde a intensidade é bem-vinda, mas nunca mais será usada contra você. Uma fase onde você finalmente entende que ser profundo não é fraqueza, é filtro. E agora, você só deixa passar o que realmente vale a pena. E assim, encerramos esta jornada de 40 minutos. Uma jornada que começou na humilhação, passou pela reação e agora termina em uma superação tão madura que você consegue sentir o corpo inteiro relaxando enquanto ouve isso.
Porque lá no fundo, você sabe. Você sabe que nunca mais volta para aquilo que te feriu. Você sabe que nunca mais aceita migalhas emocionais. Você sabe que nunca mais se entrega para quem não entrega também. Você sabe que hoje, você renasceu. E não existe nada mais poderoso do que isso.